por que meu filho não quer comer? É a grande pergunta que eu recebo aqui no consultório quando chegam as mães desesperadas, com o cabelo em pé, preocupadas com a alimentação do seu filho. Na verdade, a gente tem que entender que existem milhares de motivos que podem fazer com que seu filho não coma. Pode ser uma questão comportamental, né? De uma fase que o bebezinho está passando, a criança a partir de 2 anos costuma passar com muita frequência. Pode ser uma questão de dor, de desconforto. Por exemplo, uma criança que passou por UTI neonatal, ficou lá internada, teve a boca muito invadida, teve alimentação através de gavagem, que é uma sondinha que passa pela boca, que pode machucar. Ou essa criança passou por algum tipo de intervenção, teve que fazer algum exame mais invasivo pela boca, ou ficou internada e passou mal, enfim. Então existem vários motivos para fazer com que a criança não coma de fato. Quando a mãe fala para mim, Rebeca, o meu filho comia super bem e parou de comer. Então eu já imagino, eu já percebo como algo comportamental. Porque a criança que realmente tem algo relacionado ao desconforto, à dor, ao não conseguir, ao não poder comer, é uma questão que vem desde a introdução alimentar. Tá? Então a gente tem que analisar isso com muito critério, conversar bastante com a mãe, independente da idade. Eu recebo aqui crianças maiores, de 7, de 10, de 13 anos, que têm uma dificuldade alimentar aparente e que a gente faz uma investigação lá atrás, na amamentação, na introdução alimentar, e a gente já consegue identificar onde que pode ter acontecido alguma coisa que afetou a alimentação da criança. A gente, adulto, tem um comportamento alimentar de preferir ou não preferir algumas coisas, ou de não conseguir comer algumas coisas, muitas vezes lá na nossa introdução alimentar. Por isso que é muito importante começar direitinho, a gente começar tendo a clareza sobre o desenvolvimento infantil, sobre o porquê essa criança está tendo esse comportamento X ou Y, para que vocês consigam lidar com esse momento com tranquilidade e consigam não levar essa criança para um caminho pior, né? Como eu falei para vocês já, que seria um da seletividade alimentar ou da compulsão alimentar. Então a gente tem que entender esse desenvolvimento. E entender também a questão da expectativa. Eu costumo falar para minhas mães aqui que é melhor surpreender do que decepcionar. Então a gente vai com uma expectativa muito alta de que a criança vai comer de tudo e vai comer muito. E quando a criança não alcança a nossa expectativa, a gente já julga que essa criança não come bem, que essa criança é chata para comer. E às vezes simplesmente ela escolhe a quantidade que ela quer comer, né? A gente tem que entender que o estômago de um bebê é muito diferente do estômago de uma criança de 5, de 10, de um adulto. Então a gente tem que respeitar a quantidade. O que eu como às vezes é muito menos do que você come, né? Então ninguém come igual a ninguém. A criança não é um robô que todo mundo tem que comer igual, todo mundo da mesma idade tem que comer a mesma quantidade. A gente pede para vocês evitarem essas comparações. Ah, o filho da minha vizinha tem a mesma idade que o meu, o priminho é maior, que come mais. Não, gente, a gente tem toda uma genética, a gente tem todo um hábito alimentar. Se essa criança ela tem alimentação de qualidade, ela é respeitada, ela tem uma autonomia legal, ela come alimentos de qualidade e lida bem com essa questão alimentar, ela tá comendo bem. Comer bem não é comer muito, comer bem é comer o suficiente para se satisfazer e ficar feliz com esse momento. Comer tem que ser feliz, tem que ser prazeroso. A partir do momento que comer vira choro e estresse, a criança não tem prazer em comer e ela vai acabar não comendo cada vez menos, tá? Então, é uma coisa muito legal de falar para vocês também, é que como vocês pais lidam com esse momento é fundamental para que a criança tenha um bom relacionamento ou não com o alimento. Então, por exemplo, se você está ali na introdução alimentar, já está ali com uma criança de 2 anos, já está passando por aquela fase mais enjoadinha, de mais birra, de mais estresse, e no momento da refeição vira uma batalha, você fica estressada, você força a criança a comer, você bota o chinelo na mesa, tem que comer, tem que raspar tudo, já fica estressada, fica frustrada. A criança, ela sente a mesma coisa que a gente fala que desde bebezinhos as crianças elas têm o que a gente chama de neurônios de espelho, que é, elas sentem, pensam, fazem e agem como a gente faz, pensa, age. Então é muito importante que a gente se equilibre, a gente entenda o que está acontecendo com essa criança, a gente enxergue de forma global para que a gente consiga se autorregular, para a criança também se autorregular. Falando em autorregulação, a gente tem uma segurança muito grande que até a criança fazer 2 anos, ela tem essa autorregulação presente, ou seja, ela sabe o tanto que ela precisa de comer para saciar a sua fome.
Isso é muito importante para a gente entender essa questão da quantidade. Então a criança parou de comer, fechou a boquinha, virou o rosto, chorou, quer descer do cadeirão, me deu sinais de que já está satisfeita, eu tenho que respeitar. Independente se foi uma colher, se foi 2, se foi 20. A gente tem que respeitar para manter esse conforto e esse prazer em comer. E eu queria falar para vocês também que a gente tem 2 separações entre crianças seletivas e com dificuldades alimentares. Quando é a seletividade, é aquela questão que eu falei para vocês de a criança parou de comer. Ela comia bem e parou de comer. Então é uma questão mais transitória, é uma criança que já aceita sentar na mesa com a família, é uma criança que come pelo menos mais de 30 alimentos. Então é uma questão assim mais leve, mais comportamental. A gente consegue enxergar isso como uma fase mesmo que a criança está passando, mas que o comportamento dos pais, não só dos pais, mas também das crianças, dos familiares e dos cuidadores que lidam com esse momento, que lidam com essa criança, vai interferir diretamente na relação dessa criança daqui pra frente. Então, se os pais acabam cedendo demais, então a gente vê que a criança tá fazendo birra, eu vou lá e entrego aquilo que ela quer sempre. Muitas vezes a criança acaba ficando no leite, que é muito confortável, né? Então, a criança que vive o dia inteiro tomando leite, a gente acaba cedendo, a gente não quer ver essa criança parar de comer, nem ficar com fome, nem nada disso. Então, esse ceder pode estar prejudicando, fazendo com que essa criança tenha um mau relacionamento com a comida pra vida. Por mais que seja comportamental, que pareça que vai passar, muitas vezes não passa. Não entrem nessa ideia de que vai passar, porque às vezes esperar é o erro. Eu tenho crianças aqui adolescentes já, né, de 13, 14 anos, é muito mais difícil de fazer essa criança ter um bom relacionamento com a comida nessa idade do que uma criancinha de 2. Então, quanto antes você perceber um comportamento equivocado, um comportamento preocupante em relação à alimentação, procure ajuda. E muitas vezes essa ajuda, já falei para vocês, não é só nutricional. Às vezes a gente vai precisar de fazer um caminhamento com um psicólogo, para um fonoaudiólogo, para terapia ocupacional, enfim, para outros profissionais para a gente poder identificar melhor e lidar com o comportamento dessa criança. E temos as crianças com dificuldade alimentar, né? Que são as crianças que realmente têm um problema, ou seja, ela não consegue, ela sente dor, ela sente desconforto. Então, essas crianças normalmente são crianças que comem menos de 20 alimentos. Então, faça uma listinha aí na sua casa para verificar, tá? Se ela come menos de 20 alimentos, pode ser preocupante, é um fator de procurar bastante ajuda o quanto antes. É uma criança que normalmente tem vergonha de comer perto das outras pessoas, porque já está acostumada a ouvir que ela é uma criança ruim de comer, que é uma criança que come mal, a criança tem vergonha mesmo de mostrar aquilo que ela come, porque ela quer comer melhor, mas ela não consegue. E é muito incrível quando eu faço a consulta com eles aqui, eu converso com eles, então eu pergunto se você gostaria de comer melhor, eles sempre querem comer melhor, mas é uma questão de não conseguir. E às vezes os pais não têm uma visão em relação a isso e acham que a criança está fazendo só uma birra, alguma coisa assim, e não consegue entender essa criança. Então a gente tem como profissional que entender o que está acontecendo no geral, tá? Então a gente vê esses comportamentos mais pesados em relação à comida, a criança não aceita determinadas texturas ou grupos de alimentos, ou seja, uma criança que não come nenhum tipo de verdura, ou nenhum tipo de fruta, ou não come nenhuma cor específica, ou não come nenhuma textura, ou seja, não come nada mole, ou nada que seja crocante. Então isso já é também bem preocupante, tá? Então, se o seu filho está perdendo peso, se o seu filho está vomitando, fazendo ânsia de vômito, se o seu filho já tem vergonha de sentar à mesa com vocês, são alguns pontos importantes para procurar ajuda o quanto antes, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui pra gente. Um beijo e até o próximo vídeo.